Boa noite, hoje é o vídeo 89 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, então serão 365 vídeos de trazer uma filosofia, uma ideia, uma abordagem, uma perspectiva da minha realidade para construir como se fosse um diário, um vlog, para deixar como um registro de como se fosse uma cápsula do tempo de pensamento para daqui 15, 20, 30 anos eu fazer uma retrospectiva e ver quanto eu amadureci ou passei a pensar de forma mais profunda ou se eu não mudei e precisaria pensar um pouco diferente, né? E hoje eu queria falar sobre a maturidade. A maturidade, para mim hoje, nada mais é que você conseguir entender e compreender o todo, né? Então, a grosso modo, a maturidade, ela está na capacidade de entender o todo, né? E de que forma que eu vejo isso? Ela está mais numa espécie de que quando você passa a dar conselhos e dica de algum ambiente de controle ao sistema, você se sente a maturidade diante de você ter que ter instrução ou conselho de alguém, né? Por exemplo, quando a gente nasce, todo mundo nasce imaturo e a gente vai seguindo até uma certa idade em que nós vamos absorvendo as experiências e vamos recebendo orientações e instruções primeiro dos nossos pais, depois junto com a escola, depois faculdade, depois a gente vai tendo várias experiências, reconhecendo e conhecendo diferentes perspectivas da realidade e realidades diferentes, e vamos aprimorando as nossas habilidades de racionalidade e sabedoria para que a gente possa exercer a nossa própria interpretação diante das experiências, né? Então, até um certo modo, a gente tem uma necessidade em tudo de receber essas experiências, e essas experiências que a gente recebe pode ser através de um livro, pode ser através de um professor, através dos pais, através de um chefe, através de um líder, através de um presidente. Então, no momento, naquilo que lhe condiz, para saber se você tem maturidade em um jogo, por exemplo, você passa a dar conselhos e você conhece o jogo como um todo, né? Se você tem maturidade emocional, você é estável, você não se estoura, você não fica com raiva, você tem um certo controle das suas emoções, você tem maturidade no seu ambiente familiar, você sabe lidar com as interações sociais da sua família. Agora, pensando nessa ideia de compreensão do todo, para mim, talvez em um determinado nível de maturidade, é uma forma de você vislumbrar e perceber da existência de um todo maior, né? Então, a maturidade, se a gente pensa, por exemplo, se eu penso, né, meu eu do futuro talvez deve entender um pouco disso. A maturidade da organização de um estado, de uma prefeitura, de um país, a maturidade de interconexão entre os indivíduos, entre as pessoas, qual que seria a maturidade no ambiente, no mundo como um todo, né? Porque, por exemplo, a maturidade de um ser humano é ser cada vez mais humano, né? Ter uma compreensão maior do todo que é de si mesmo, no caso, né? E se for pensar assim, qual que seria a maturidade dentro de uma empresa? Se eu entro numa área X, é conhecer não somente aquela área X, mas conhecer e ter uma perspectiva de todas as outras áreas e de qual o posicionamento dela no mercado e como ela atua nas suas diferentes frentes, né? Então, por isso que fala que para começar a ter cargos de alto nível, começar a ter um certo nível de responsabilidade, vem junto um grande grau de maturidade, né? Que é enxergar o todo, né? Corporativo, ou enxergar o todo de uma nação e enxergar o todo do planeta Terra, né? E com um certo nível suficiente de maturidade, tem essa percepção de que, igual eu falei no vídeo de Deus, que quanto mais a gente tem conhecimento e vai ampliando esse discernimento, aparentemente o grau máximo da maturidade
está de reconhecer efetivamente a existência, né, de Deus, né? Porque o nível ideal de maturidade total seria ter a compreensão de um todo, como um todo, de toda a realidade, né? Que não é possível, né? Nós, meros, humildes e insignificantes humanos, temos uma mente finita e não podemos conceber esse tamanho, grandiosidade, até esse nível de maturidade, né? De conhecer toda a existência de todas as variáveis. Mas é interessante que, conforme vai se tendo um nível de maturidade, eu acho que acredito que seja no âmbito maturidade espiritual, que é algo que eu estou buscando muito ultimamente, é compreender como as peças se encaixam e qual que seria a minha forma de melhor contribuir para que eu, como uma peça e uma ferramenta, tenha um encaixe perfeito nessa ideia de fluxo, né? Então, não sei se eu consegui explicar isso direito, que para mim na minha cabeça faz tanto sentido. É igual você tá numa empresa trabalhando, vamos supor, de estagiário, você não tem maturidade corporativa ou maturidade daquela empresa, ou às vezes tem, né, porque conhece um escopo como um todo, mas conforme vai ganhando experiência, conhecendo pessoas, conhecendo as outras áreas, conhecendo o todo, vai te dando a percepção de que quanto mais você busca se aperfeiçoar e entender, naturalmente vai subindo de cargo, porque vai tendo um certo nível de responsabilidade e de maturidade corporativa, e com o tempo você vai atingindo graus maiores até chegar, sei lá, presidente ou CEO da empresa, e que nessa busca da interpretação da perspectiva da realidade como um todo, de forma mais profunda, tô sentindo uma grande ausência e a necessidade de ter uma maior compreensão e de mais experiência no âmbito espiritual, até mesmo para entender um pouco da perspectiva do todo, né? De ter uma visão mais holística, uma visão, sei lá, como que chama? Visão turquesa, que o pessoal fala. Mas ainda estou nessa busca, estou utilizando de artifício de utilizar de leituras, né? De absorver pensamentos espirituais que são falados na história da humanidade ao longo de muito tempo, no caso é a Bíblia, e também utilizando da filosofia e utilizando da compreensão de muitos pensadores antigos para entender um pouco mais dessa ideia de interconexão dos indivíduos e ter uma máxima experiência existencialista, eu como um indivíduo, né? Mas não sei, acredito que o meu eu do futuro esteja um pouco mais maturo e a forma mais fácil de você entender ou compreender se você está tendo maturidade é porque ela não foge de jeito nenhum do coletivismo e da fraternidade, né? Ela está altamente conectada com a fraternidade. Então, pensamentos e desejos e ambições que estejam conectados a, ao todo como outras pessoas, né? De forma positiva, ela está mais próximo desse âmbito do que um egoísmo e um pensamento individual, né? Porque quanto mais você se conhece de si e tem a maturidade inicial de si mesmo, você vai compreendendo e tendo essa maturidade social do coletivismo e com todos ao redor, né? Bom, é interessante. Isso é um pouco da minha ideia sobre maturidade. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião que hoje um pouco da maturidade está associado a essa compreensão cada vez maior do todo, do ambiente de controle, e de que dá para se ter maturidade específicas, né? Maturidade emocional, maturidade intelectual, maturidade na sabedoria, inteligência, maturidade no meio corporativo, maturidade no ambiente familiar, e com maturidade de forma generalizada, talvez ela esteja conectada com algo que esteja no âmbito divino ou espiritual, né? De compreensão mais a fundo de toda a realidade como um todo. Mas não sei, isso é interessante e agora eu estou buscando maior potência, em maior grau, a minha maturidade espiritual para ver e entender e compreender um pouco mais a realidade, porque eu acho e eu acredito que talvez dá-se para entender e rasgar o véu da realidade
apenas através da maturidade espiritual. Obrigado, quem ouviu até aqui, e até amanhã no vídeo 90.